Eu sou o Luciano, é um prazer poder participar desse webinar, né? Eu acho que é um tema bem relevante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí, que a inovação ela ganha um destaque na nossa sociedade, né? E também a legislação, como é regulamentada aí a inovação, tem a cada dia aparecido aí nos noticiários e as pessoas estão interessadas um pouco em entender essa dinâmica, né? Então, é uma alegria poder participar aqui com vocês, né? Eu queria apresentar alguns aspectos iniciais sobre inovação para que a gente criasse um contexto aqui do que nós vamos debater, né? A inovação, essa palavra, ela tem sido bastante utilizada nos últimos tempos, né? Nós só ouvimos as pessoas comentarem o surgimento de inovações, a nossa vida tem sido transformada por ela, a gente tem utilizado aplicativos, cada vez mais eles têm tomado espaço na nossa vida e uma série de tecnologias e outras inovações que não são tão tecnológicas assim, têm transformado o nosso dia a dia, né? Mas às vezes a gente também não entende bem o que é essa palavra inovação e esse contexto. Então, rapidamente, existem algumas definições, mas eu vou ficar com uma bem simples que diz que a inovação ela é qualquer criação, algo novo, algo que a gente não tinha. Pode ser pequena ou pode ser grande, que é chamado de disruptiva, né? Então, uma inovação que transforma o jeito como a gente fazia ou executava alguma determinada atividade, né? E não para só na criação, na invenção, mas isso tem que chegar também à sociedade, né? Porque não basta eu, eu pensar em algo, fazer algo e guardar. Ela precisa chegar até a sociedade. Aí tem um desafio da execução, de fazer isso disponível, acessível. E quando ela vai para a sociedade, então ela encontra tudo o que nós temos no nosso dia a dia, inclusive a legislação, que vai ser útil para, então, regulamentar como ela deve funcionar. Então, quando ela chega na sociedade, ela vai precisar de alguma regulamentação, né? E, além disso, tem um outro conceito que a gente está presenciando agora, nesse momento de pandemia, que é o grande combustível da inovação, que é a necessidade, né? Então, quando surge uma situação de necessidade, é o espaço onde a inovação ela surge, ela nasce, né? E agora esse é um desses momentos. Então, na área de inovação, quem é desse ramo sabe que isso é chamado de dor, né? E dor por quê? Porque quando a pessoa está sentindo dor, ela quer logo a solução. Se você tiver um alívio para aquela dor, a pessoa vai buscar esse alívio. Então, quando tem uma necessidade, as pessoas querem inovação. E aí a gente começa a ver o que está acontecendo nesse momento de pandemia, né? Então, de repente, muitas pessoas que eram contra um ensino à distância, os EADs, agora não tiveram opção, tiveram que experimentar essa atividade, né? Empresas, algumas já utilizavam a operação em home office, poder trabalhar em casa. Algumas empresas tinham 10, 20, 30% do seu efetivo trabalhando como home office. E algumas pessoas não gostavam da ideia. E agora a gente tem visto empresas 100% trabalhando à distância, e tudo isso em poucos dias. Então, o que acontece? Seja uma inovação que muda, né, disruptiva ou incremental, quando vem a necessidade, ela é adotada. E é o que a gente está vendo aqui agora. Só que também, quando a gente tem esse tipo de a, adoção, a sociedade passa a utilizar, então começa a surgir também as questões legais, a regulamentação, né? Então, a legislação chega então para definir alguns desses caminhos, o que é importante para oferecer uma segurança jurídica daquilo que nós estamos fazendo. Mas também tem um desafio, porque a inovação traz algo que a gente não estava acostumado. Então, nem sempre a gente também sabe usar, tampouco legislar nesse sentido, né? Produzir leis, avaliar essas leis e julgar o que está acontecendo.
Vou pegar um exemplo desse auxílio emergencial de R$ 600 que está sendo ofertado aí para pessoas de baixa renda, né? Conhecidas aí ou chamadas, nominadas de invisíveis, porque são pessoas que nem se encontram em alguns cadastros aí que o governo mantém, né? Bom, a ajuda é necessária. Não vou entrar no mérito aqui se o valor é suficiente ou não. Ela é fundamental nesse momento. Precisa chegar a pessoas que nem sempre têm acesso aí à tecnologia, né? E precisa de uma regulamentação. Então, o que nós vimos nesses últimos dias aí foi exatamente o desenrolar desse processo. Então, foi criado aí um aplicativo para que as pessoas se cadastrassem e para que elas, então, tivessem acesso a esse dinheiro. Só que tinha mais um problema. Não tem como sacar esse dinheiro todo aí, as agências, acesso, era um outro problema. Então, foi criada uma conta digital. Então, de um determinado momento, quem não tinha acesso a nada passou a ter que usar um aplicativo e ter uma conta digital. E aí surge mais um detalhe, que é a questão de ter um CPF regular, né? E quando chegou nesse ponto, a gente viu se formando aí uma quantidade de filas e as pessoas se aglomerando para tentar regularizar esse CPF, então, para conseguir acesso, para tirar esse dinheiro. Então, aí é um exemplo onde a gente começa a ver a inovação tentando resolver uma necessidade e uma legislação, às vezes, ela não está bem alinhada com a realidade do que está acontecendo, né, na sociedade. E aí, então, depois, logo em seguida, nós vimos o quê? Alguns movimentos, o juiz deu uma liminar, falando que não há necessidade de ser um CPF regular. Hoje teve votação também nesse sentido, porque realmente a ideia é não aglomerar. Se tiver que ir em algum lugar, a gente vai acabar tendo mais pessoas contaminadas. Então, essa é um exemplo muito claro desse dia agora, do que está acontecendo quando a gente tem uma necessidade, chega uma inovação e como a legislação age. E o mais interessante é que a gente está vendo uma agilidade em corrigir esses processos. Então, surge uma norma, ela não funciona bem e uma ação muito rápida. Esse é o ciclo da inovação. Você testa, avalia, evolui e corrige, né? E assim vai. Home office é a mesma questão. A pergunta é como que a gente vai saber se a pessoa está trabalhando ou não está, o ponto. Então, são muitos temas em aberto que a inovação trouxe e que a legislação precisa visitar. Então, essa é uma provocação inicial para a gente aqui na nossa conversa de esse é um momento onde a gente está vendo tudo acontecer ao mesmo tempo, é uma oportunidade de aprendermos a como lidar com a inovação e com as legislações que precisam fomentá-la e regulá-la, né? Obrigado. Professora Ana Carla. Obrigado, professor Luciano. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Escola de Contas, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pelo convite, pela discussão do tema. É um tema extremamente relevante, importante nesse momento, então eu quero agradecer, em nome do nosso grupo, na Universidade de São Paulo, o convite muito generoso que nos foi feito. Eu vou pegar a esteira do exemplo do professor Luciano, e ele, como uma pessoa da área de sistemas de informação, chamava a atenção que a legislação não estava muito adequada para a necessidade e a urgência do ciclo de inovação. Vamos falar agora de um outro ciclo que precisa conversar com o ciclo de inovação, o ciclo da política pública. É sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. Como é que se constrói uma política pública de inovação? Né? Nesse caso da urgência, a gente está tendo de ter um ciclo da política pública num fast track incrível. Tudo tem de ser feito de uma forma rápida. Que ciclo é esse que a gente está falando? Um diagnóstico de um problema, um levantamento de hipóteses de solução para esse problema, o desenho de uma modelagem de uma política que resolva este problema, a execução dessa política, depois, ao fim, a avaliação dessa política, a retroalimentação e melhoria da política. Eu estou falando a mesma coisa que o professor Luciano, só que não a partir do olhar de quem desenha a solução de sistemas, mas a partir do olhar de quem é um gestor de políticas públicas. E nesse momento da urgência, da emergência, esses dois
elementos importantíssimos para a solução do problema tiveram de se encontrar. E os dois, muito rapidamente, tiveram de fazer os seus ciclos, não só se interconectarem, como serem efetivos. Então, vejam que nesse desenho que o professor Luciano falou, a gente tem um processo legislativo montado para um Estado analógico, não para um Estado inovador. Um Estado analógico em que o próprio ciclo de aprovação de uma legislação e de execução de uma política é mais lento e tem várias etapas, que precisaram ser abreviadas nessa situação de urgência. Mas quando passar a situação de urgência, essa abreviação vai ocorrer? Não, provavelmente a gente vai voltar para os prazos mais alongados de desenho de política, de execução de política, de avaliação de política, e para os prazos mais alongados de discussão legislativa da política. Não acredito que a gente volte exatamente como éramos, mesmo porque a sociedade vai dizer, olha, na época da pandemia, o legislativo funcionou mais rápido, então não quero 10 anos para sair uma política pública de alguma coisa. Não vai fazer mais sentido o discurso que nós, da área de gestão ou do direito, usa de que precisa de muita discussão, que é um processo longo, que o processo político é assim mesmo. O processo político foi assim mesmo. Como é que ele vai ser a partir de agora? Não sei, a gente vai ter de construí-lo a partir de agora. O que aconteceu é que o momento grave nos mostrou que é possível. Gente, pense que uma emenda constitucional, ela passou por um processo feito dentro de um sistema como esses que a gente está aqui, um sistema online onde duas casas aprovaram em turno qualificado por duas votações um projeto de emenda à Constituição, por exemplo, como aconteceu com o orçamento de guerra, e que leis ordinárias foram aprovadas em regime de grande urgência, também discutidas através de meios, né, telemáticos, como a gente está fazendo aqui, foram discutidos projetos de lei importantes como esse, que, por exemplo, permitiu que as pessoas recebessem um auxílio nesse período. Então, nada voltará a ser como antes. Em relação a políticas de inovação, eu vou agora sair um pouco do Covid e vamos pensar um pouco de política de inovação, né? Como é que o Estado ele modela uma política de inovação e como é que essa política de inovação se transforma numa prática do Estado. Entre o Estado pensar, diagnosticar a demanda, pensar o modelo, transformar aquele modelo num projeto de lei que deverá ser aprovado num outro poder, que é o poder legislativo. Aquilo vai ser discutido e também lá sofrer emendas, discussões e vai ser transformado. Depois ele volta para o poder executivo para ser executado. Então, o que é que a gente tem em termos de desenhos de política de inovação? O professor Luciano foi muito feliz ao já introduzir aí o conceito de inovação. Quem quiser estudar esse tema de política de inovação, há um texto introdutório, inicial, que eu recomendo para vocês. Ele foi publicado na Revista de Economia Política de Oxford. É um texto que se chama Innovation Policy: What, Why and How. Ele é muito simples, muito curtinho, um texto de 2007, que pontua exatamente quais são os dilemas de um gestor ao pensar uma política de inovação. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente tende a ir para dois extremos, né? Um extremo que a gente pensa num estado mega informatizado, num estado com tecnologia de altíssima ponta, pessoas altamente qualificadas, altamente educadas, trabalhando em ambientes sofisticados, com equipamentos extremamente nobres. Isso é um tipo de inovação para poucos. Isso é um tipo de inovação para poucos países e dentro de alguns países para poucas pessoas. Então, não é essa a inovação que a gente está falando. A gente está falando da inovação no sentido dos estudos contemporâneos que o professor Luciano abordou, que é uma introdução de novas soluções e respostas para problemas ou pré-existentes ou novos problemas. Né? Ou os desafios são pré-existentes ou eles são desafios novos, e a gente tem de dar uma resposta nova, que impacta no ambiente social e econômico. Isso é inovação. Então, a inovação, que primeiro trouxe isso na literatura de uma forma muito feliz, foi o Schumpeter, que num texto de 1934 ele falava: inovação é resultado de novas combinações dos conhecimentos e das capacidades dos recursos existentes. E Schumpeter também, o Joseph Schumpeter, ele também diferenciou o que era invenção de inovação. Invenção é uma nova ideia de como fazer as coisas. Inovação é a utilização de uma nova ideia de como fazer coisas.
Essa separação é muito importante para a gente entender que quando o Estado cria uma política pública de inovação, não necessariamente ele vai estar só criando uma política pública de invenção, daquilo que é absolutamente novo, mas também do que é absolutamente novo ou de outras coisas vistas de uma forma diferente. Então, a inovação ela não representa necessariamente algo novo para o mundo, mas é algo novo para aqueles que utilizam aquela nova funcionalidade ou aquela velha funcionalidade sobre um olhar novo. A inovação ela não precisa ser radical, oferecendo novas funcionalidades. Ela pode ofertar melhoria incremental num processo ou num produto de gestão já existente, ou num processo ou num produto econômico já existente. Então, o que importa é o que o professor Luciano falou, é o impacto econômico e social daquela exploração da inovação. Então, o Estado, quando ele é um indutor de boas práticas, ele vai escolher caminhos para criar políticas públicas para essa inovação. O que é que nós temos? Nós temos um estudo prévio do que os estados normalmente fazem em termos de política pública de inovação. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos, claro que não são exemplos finalizadores do tema, mas são exemplos que mostram que, muitas vezes, políticas de inovação são políticas públicas de coisas antigas adaptadas a um novo objeto, que é inovar. Vou dar um exemplo. Quais são as políticas públicas que são normalmente aplicadas no mundo para inovação hoje? Porque inovação é um tema que se fala na literatura desde os anos 60. A partir de 1990, se vocês observarem o gráfico dessa palavra dentro dos artigos científicos, a partir de 1990 houve uma ascensão brutal. O gráfico é quase retilíneo, com uma leve ascensão dos anos 70 aos anos 90, e nos anos 90 ele se torna altamente agudo. Ou seja, esse tema é um tema da nossa época e é um tema que não vai sair mais do nosso discurso. Então, normalmente, o que é que os estados fazem em política pública de inovação? Incentivos fiscais, oferta de suporte, né, de dinheiro, de financiamento direto à inovação. Isso pode ser através de agências de inovação, isso pode ser através de bancos de desenvolvimento, isso pode ser através de estímulos diretos ao setor privado de áreas específicas. Além disso, treinamento e capacitação de habilidades, política pública de capacitação e treinamento de habilidades para inovação. Outra coisa, políticas públicas de empreendedorismo. Nós temos o SEBRAE, que tem um papel importantíssimo nisso no Brasil, mas tem também outros órgãos públicos que fazem. Capacitar para o empreendedorismo, mas qualquer empreendedorismo depende. Se você quer empreendedorismo para diminuir desemprego, você pode fazer empreendedorismo de coisas que não inovam, mas se você quer empreendedorismo com inovação, você investe mais, tem linhas específicas de capacitação para aqueles que inovam. Formulação de normas, regulamentação e técnicas para serviços tecnológicos, também é uma das linhas de políticas públicas de inovação. Criação de clusters de inovação e de hubs de inovação, complexos e conjuntos, sejam eles físicos, estratégicos, acadêmicos, científicos, para juntar pessoas do setor público e privados da área de inovação. Além disso, políticas de criação de suporte e colaboração. Hoje em dia isso é muito comum. Redes de colaboração entre pessoas, entre empreendedores. Outra coisa, criação de parques e redes de inovação, com políticas de inovação. Aumento de investimento para o setor privado nas linhas de financiamento pública e privada de inovação. Compras públicas governamentais que privilegiem inovação e sustentabilidade. E indução de padrões de inovação. Então, eu estou listando para vocês grandes standards, grandes nomes que debaixo dele a gente poderia abrir árvores e árvores e árvores de políticas públicas setoriais. No Brasil, a gente usa muitos desses. E o normal é que, de fato, quando o Estado tem uma visão de inovação, ele se utilize desses diversos instrumentos de políticas públicas, cada um com uma forma própria de ser feita, mas tem de haver, em cima disso tudo, um guarda-chuva maior,
qual que é a missão e a visão do governo em inovação para os próximos 20 anos. Eu recomendo para vocês que vocês entrem no site, também tem a versão em inglês. Quem quiser entender o que é um governo focado em inovação, entre no site oficial do governo da Lituânia e do governo da Estônia, em que vocês vão ver muito claramente as metas deles de inovação para os próximos 10, 20, 50 anos. Eles sabem onde eles querem chegar em inovação. E essa articulação, claro que um país pequeno, isso tudo é mais facilitado, porque o país é pequeno, essa articulação é importante em qualquer plano de Estado, qualquer plano de governo que pretenda chegar ao mínimo do que se exige de um gestor nos tempos de hoje. Eu acho que, para fazer um apanhado geral do que é política pública de inovação, essas minhas palavras são suficientes. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigado, professora Ana Carla. Antes de passar para a professora Márcia Valquíria, informar a todos que alguns já estão fazendo perguntas, certo? Do lado direito, clicando embaixo no ícone que tem 3 pontinhos, você clica e visualiza a opção de fazer perguntas. Podem fazer, que a gente vai selecionando e vai repassar depois para os palestrantes, ok? Professora Márcia Valquíria, por favor. Boa tarde a todos. Eu também quero agradecer o convite fantástico que foi feito aí pela Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Ceará, sobre um tema que é muito caro para nós, professor Luciano, professora Ana Carla e eu, em razão das nossas atividades dentro das universidades paulistas, USP e Unesp, aqui em São Paulo. Então, há uma afeição por esse assunto, porque as universidades, elas trabalham em cima de um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade. E agora está se falando no quarto ponto, né? Então, imaginando que nós vamos ter 4 pernas e que essa quarta é realmente a inovação. Está se discutindo isso, inclusive, no sentido de inserir nos estatutos universitários a inovação. Eu acho bem interessante, bem prudente que se pense nisso, porque, de fato, a inovação ela vai além de uma simples pesquisa, né? A inovação não é simplesmente um trabalho que as startups do Vale do Silício estão fazendo. A gente pode inovar dentro de processos, a gente pode inovar dentro da própria pesquisa, dentro do ambiente de trabalho. Então, a inovação, ela pega muito essa questão da criatividade no dia a dia. Bom, coube a mim aqui fazer uma análise da legislação, porque como advogados, quer dizer, eu sou advogada, a professora Ana Carla também, a gente tem que pensar até numa segurança jurídica nesse ambiente. É a grande função da legislação, porque para começar a pesquisar dentro, seja de uma empresa privada, seja do poder público, é preciso saber de que forma aqueles pesquisadores irão se assegurar, pesquisadores esses que representam a instituição. Então, aí tem vários assuntos que estão embrincados, por exemplo, a patente, né? Patente que resulta de um produto de inovação, eventualmente direitos autorais, direitos imateriais no seu sentido genérico. Então, como que se deu no Brasil a evolução desta legislação? O que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje para assegurar essa atividade tão importante que os 2 professores muito bem falaram anteriormente? Em primeiro lugar, eu vou começar por 2004 já, porque antes de 2004 no Brasil não existia uma legislação, nem a própria Constituição Federal, que foi muito genérica, e é evidente que ela tem dispositivo a respeito disso, mas vamos falar aqui já da Lei 10.973, de dezembro de 2004. Vejam que esta lei, eu estou com a legislação aqui, então eu tenho que consultar, essa lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. É isso que diz o seu artigo 1º. A Lei 10.973, ela representou e representa até hoje o marco legal da inovação no Brasil, né? Este marco legal da inovação no Brasil, para vocês terem uma ideia, ele permaneceu dessa forma por um longo período. Só houve uma alteração da Lei 10.973 em 2000,
2016, quer dizer, 12 anos depois, essa lei foi alterada. Evidentemente, existem assuntos muito nevrálgicos e muito importantes nessa legislação que até, de uma certa maneira, justifica os vários interesses aqui envolvidos para se votar um projeto de lei, né? Um projeto de lei que ficou em tramitação durante muitos anos no Congresso Nacional, para que se conseguisse, enfim, definir o que é a inovação no Brasil e como que isso foi e continua sendo disciplinado. Realmente é um problema, foi um problema muito sério durante todos esses anos. Esta Lei 10.973, ela está estruturada em 7 capítulos, 4 dos quais voltados ao estímulo à atividade inovativa em diferentes esferas, né? E a gente tem aqui vários assuntos aqui dentro, como, por exemplo, a professora já falou, a professora Ana Carla, sobre as políticas públicas. Na realidade, quando você define o que é uma instituição científica, tecnológica e de inovação, que a lei utiliza e a gente fala hoje em dia que é ICT. O que é uma ICT, né? O que é um NIT, que é um Núcleo de Inovação Tecnológica? Nós temos uma parte da lei que conceitua agência de fomento, o que é um criador, o que é uma criação, o que é uma instituição científica, um núcleo, uma fundação de apoio. Então, está tudo aqui conceituado na Lei 10.973. Mas eu queria comentar com vocês em relação aos artigos, vamos lá, os artigos mais importantes, que valeria a pena a gente fazer referência, sobre as formas de operacionalização dessa interação dos vários institutos dentro da Lei de Inovação. Então, eu cito o artigo 4º, que estabelece regras de compartilhamento ou permissão para utilização de laboratórios e instalações das ICTs. Então, imaginando que a gente tem uma ICT, Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, ela pode estar dentro do poder público, dentro de uma universidade, dentro de uma fundação, como ela pode existir na iniciativa privada. Muito bem. Se, sendo poder público, sendo iniciativa privada, tem que existir um fomento àquela utilização daqueles equipamentos, daqueles laboratórios. Em geral, esse tipo de assunto, ele vai para dentro de um acordo que a gente chama de instrumentos jurídicos de acordo, pode ser um termo de parceria, pode ser um convênio, que também a legislação prevê, para disciplinar como é que os parceiros, em geral as empresas, vão utilizar as instalações das ICTs. Isso está lá no artigo 4º. Aí vem o artigo 8º, que estabelece as regras e os incentivos sobre a prestação de serviços por ICTs às instituições privadas. Então, eu imagino aqui, ICT pública, que presta, que colabora, que presta serviço às instituições privadas, que são as empresas, né? Podem ser microempresas, empresas de pequeno porte, pode ser grandes empresas, quer dizer, a legislação não define qual é o tamanho dessa empresa, mas, em geral, são instituições privadas que se interessam por aquele material humano pensante dentro de uma universidade, que são os pesquisadores, ou dentro dessas fundações, são pesquisadores que, na realidade, vão desenvolver uma pesquisa que, de alguma maneira, tem algum interesse. Evidentemente, se não for isso, a empresa não coloca dinheiro dentro da instituição, tem algum interesse comercial, vamos dizer assim, tem algum interesse de virar o grande unicórnio aí para a própria empresa e para a administração. Artigo 9º, que estabelece as regras e incentivos da celebração dos acordos de parceria. Esta lei, ela foi estruturada, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, muito importante, ela foi estruturada dentro de uma política de incentivar também aquelas pessoas que pesquisam dentro das instituições públicas, né? Porque há um certo tabu, e isso vem de longa data, de que o trabalho desenvolvido por um pesquisador, seja docente, seja servidor, dentro de uma instituição pública, ele não seria um trabalho remunerado. Isso foi até 2004. Aí a União, com a Lei 10.973, ela trouxe para o cenário jurídico brasileiro a oportunidade deste pesquisador participar
de alguma maneira, evidentemente não só da pesquisa, mas ser remunerado por isso, tanto remunerado pela própria instituição que ele trabalha, quanto ser remunerado por fundações que estão ali ao entorno daquelas universidades que a gente chama até de fundações de apoio. Porque, às vezes, as universidades elas não possuem um corpo técnico ou até uma estrutura para conseguir tocar em frente esse trabalho, e as fundações executam aí um trabalho, enfim, uma atividade bastante importante. Então, essa interação de ICT-empresa no Brasil, até 2004, ela permanecia de uma forma muito tímida, né? Os próprios pesquisadores, os próprios docentes dentro das universidades, eles preferiam não trabalhar tanto na inovação ou na pesquisa e se dedicar mais às próprias publicações, porque elas tinham uma visualização e uma pontuação, né, muito maior no cenário lá fora. Com esta lei 13.243 de 2016, esse cenário realmente ele se alterou. Quer dizer, houve aí, com essa lei de 2016, um estímulo muito maior à inovação e à pesquisa tecnológica. Então, quais são os destaques que eu colocaria aqui? Os destaques da lei de 2016. O maior estímulo à dispensa de licitação para compra ou contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento. Isso foi uma regra inserida na lei de licitações, que é tão importante aí no contexto do Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas em geral. Então, esta regra da dispensa de licitação para compra ou contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento, ela foi inserida na Lei 8.666 em 2010. O artigo 24, inciso 21 do artigo 24 da Lei 8.666. Mas passou-se a utilizar com muito mais, com muito mais vontade, ou de uma forma muito mais tranquila, a partir de 2016. Né? Eu estou aqui no estado de São Paulo, tenho um contato muito grande com o TCE do estado de São Paulo, e, de fato, havia muita resistência em relação à aceitação de que a administração pudesse adquirir insumos, produtos e tal, com dispensa, quer dizer, sem fazer o procedimento licitatório. E a pesquisa, a gente sabe que ela anda muito rápido, ela não pode ficar na dependência de um procedimento licitatório, uma aquisição pelo menor preço, por exemplo, que é a regra do pregão atualmente para compras de bens e insumos. Então, isso foi, eu diria que a cereja do bolo para quem trabalha com licitação e para quem precisa pesquisar. Eu me lembro da universidade, quando eu estava na época na Universidade de São Paulo, os docentes ficaram muito maravilhados quando esse dispositivo foi inserido lá em 2010, porque havia aí a possibilidade deles contactarem direto as empresas fornecedoras, claro, fazer uma cotação de preços e terem o microscópio, o equipamento de uma forma mais rápida. Outro incentivo lá de 2016, com a lei de 2016, foram as regras simplificadas e redução de impostos para importação de material de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Depois, permitiu-se que professores de universidades públicas em regime de dedicação exclusiva exercessem atividade de pesquisa também no setor privado com remuneração. Então, eles podem ser afastados, né, para os NITs, para as ICTs privadas e receber aí uma remuneração para tanto. Permitiu-se que as universidades e institutos de pesquisa compartilhassem os laboratórios, as equipes, com empresas. Formalizou-se também a possibilidade de pagamento de bolsas de estímulo à atividade inovativa, e a questão das fundações de apoio também foi bastante importante neste momento, que elas começaram a participar mais ativamente em torno da universidade. A esse respeito, eu vou deixar a professora Ana Carla falar daqui a pouco. E o artigo 19, né, da Lei de Inovação, que se refere ao seguinte: a União, Estado, Distrito Federal e municípios, as ICTs e suas agências de fomento, promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos. Veja, aqui o verbo é direto, ele determina que haja uma promoção e um incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos
O verbo não é poderão incentivar. Então, a lei foi impositiva nesse aspecto. A professora Ana Carla falou um pouco sobre isso, mas quais são os instrumentos de estímulo à inovação nas empresas? Eu vou citar aqui uns 4 ou 5, né, mais importantes. Subvenção econômica, que consiste na aplicação de recursos públicos não reembolsáveis, quer dizer, que não precisam ser devolvidos diretamente em empresas para compartilhar com elas os custos e os riscos inerentes a tais atividades, porque realmente existe uma questão econômica aí bastante forte, bastante importante, quer dizer, a empresa ela pode buscar junto aos órgãos federais esse tipo de financiamento. Agências de fomento que emprestam dinheiro às empresas para promoção da inovação, o financiamento, uma coisa é subvenção econômica, outra coisa é o financiamento, estão separados lá no parágrafo 2º do artigo 19. Outra questão, participação societária. Existe a possibilidade, trazida pela Lei 3.243 de 2016, que o poder público participe de empresa, né, de incentivo à pesquisa. Ele vai participar no capital social da empresa de uma forma minoritária. São as chamadas sociedades de propósito específico. Aí, um outro exemplo aqui de incentivo são os fundos de investimento e fundos de participação, que são controlados pela CVM, né? E há esta possibilidade, com esses recursos, que as empresas participem e auxiliem o poder público nesses projetos. Bom, a Lei 10.973, quer dizer, ela foi alterada pela de 2016, mas ela continua aí até hoje. Ela foi regulamentada pelo decreto 9.283, que vocês devem ter recebido. A Escola de Contas disse que ia disponibilizar virtualmente para vocês terem acesso. Aí eu tenho que entrar, e me comprometi, acho importante entrar, na Lei 14.220, a lei de vocês, do Ceará, a lei do Estado do Ceará, lei de 16 de outubro de 2008, né, 4 anos após a Lei 10.973. Esta lei, eu analisei ela acompanha a estrutura da legislação federal. Ela tem algumas questões diferentes que eu vou apontar aqui. Quer dizer, ela tem também no artigo 2º os conceitos. Quando ela conceitua pesquisador público estadual, ela diz ocupante de cargo efetivo no Estado ou emprego público estadual que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico. Na lei federal, a lei federal ela se refere também a ocupantes de função. E aqui a lei estadual não se referiu à função, apenas a cargo ou emprego público. Há uma distinção de função, por exemplo, o Estado de São Paulo tem as autarquias, existem funções autárquicas, e, eventualmente, alguém que não ocupe cargo efetivo ou que não tem emprego público também pode ser um pesquisador público dentro das universidades, né? O estímulo à participação das instituições científicas e tecnológicas do artigo 5º, também as ICTs poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio, compartilhar e permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, etc. Na lei federal, não há esta expressão, mediante remuneração e por prazo determinado. Inclusive, a lei federal permite que não haja cobrança, quer dizer, pelo menos ela não determinou que houvesse uma cobrança ou que fosse onerosa essa permissão de uso. Aqui, uma referência ao artigo 7º da lei estadual, que é facultada às ICTs celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida que tenham desenvolvido. Eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês o seguinte. As ICTs elas são procuradas, muitas vezes por empresas, que têm ideia de algum projeto, enfim, que poderia ser lá desenvolvido. Então, esse contato entre pesquisador e empresa é muito importante para trazer para dentro da administração
um estímulo, né? Exatamente esse estímulo, esse fomento à pesquisa e à inovação. Então, se desde o início for celebrado um contrato, aquela empresa que está participando da pesquisa, que está financiando essa pesquisa, porque eu posso ter financiamento tanto dos entes federais, das agências de fomento federais ou estadual, se existir, quanto esse financiamento pode vir de uma empresa privada se o interesse for dela. Se o interesse for dela, ela celebra um convênio ou um contrato de parceria desde o início com a administração. Então, o que vai existir aí? Na hora, se daquela pesquisa com a empresa, né, que está financiando resultar algum produto, que pode ser patenteado futuramente, a empresa vai ter exclusividade naquele licenciamento. Então, existe possibilidade, de acordo com o artigo 25, o artigo 24, inciso 25 da Lei 866, existe possibilidade de fazer esse acordo com exclusividade com determinadas empresas. Agora, se a administração tem o poder público, universidade pública, possui um financiamento federal, o pesquisador está lá no laboratório dele, e ele, depois que desenvolveu alguma coisa, ele precisa colocar isso no mercado, ou ele quer colocar isso no mercado, aí ele não pode escolher empresa, aí ele vai ter que abrir um processo seletivo, né? Um processo de seleção para tocar em frente essa proposta. Bom, aí também na lei de vocês, na lei estadual, tem a questão das despesas operacionais e administrativas, que os acordos podem prever, acordos, convênios e contratos podem prever cobertura de despesas operacionais e administrativas. Esse assunto é bastante nevrálgico porque a União não permite que se utilize dinheiro federal para pagamento de despesas operacionais. Despesas administrativas apenas. Eles mudaram o nome para despesas operacionais e administrativas. Então, as despesas chamadas taxas administrativas antigas, elas foram vedadas. Atualmente existe a possibilidade, tanto na lei federal quanto na lei estadual do Ceará, a pagamento de despesas operacionais e administrativas. E aí vem um capítulo 6º de estímulos à participação do funcionário ou pesquisador público no processo de inovação, que eu vou deixar para um segundo momento, porque aqui tem bastante detalhes, e era isso que eu tinha a falar nos meus 10 minutos iniciais e me coloco à disposição para eventuais dúvidas que existirem ainda. Obrigada. Obrigado, professora Márcia. Já temos algumas perguntas. Lembrando aí a todo mundo para participar, mandando mais perguntas. Esse tema bastante motivador, interessante e inovador também. E agora vamos passar para a última rodada, né? Um tempo para cada convidado falar mais, complementar a fala dos colegas e até bater um papo entre os três. A ferramenta suporta tudo, certo? Professor Luciano, por favor. Ok, obrigado. Bom, a gente teve nessa primeira parte a oportunidade, então, de ouvir a professora Ana Carla e a professora Márcia Valquíria, e com falas, né, bem apropriadas, precisas aí, complementares, e eu queria trazer um pouco mais dessa visão, né? A gente viu aí, então, a evolução da legislação, algo muito recente, né? A gente começa em 2004, 2016, 2018, e como a professora Ana Carla colocou, depois desse período de pandemia, algumas coisas serão revistas e reavaliadas aí nesse processo, porque as pessoas elas sairão desse momento com uma experiência pessoal em relação à inovação. Então, essa necessidade. Então, nós vimos, então, a Congresso Nacional se reunindo de forma digital, mudanças muito ágeis, o servidor podendo prestar o seu serviço de forma remota. Então, toda essa movimentação, a gente agora forma um público que ele tem uma opinião e não só uma impressão de como seria determinados processos. Então, essa demanda vai ficar cada vez mais clara, né? E a legislação tende a caminhar nesse sentido. Nós tivemos aí, como muito bem apresentou a professora Márcia, a evolução, como a legislação vai acolhendo essa visão, né? E ainda tem muito para avançar nesse sentido, no entender de como funciona o ciclo da inovação, né?
Então, a ideia do conflito de interesse, quem é beneficiado, não é beneficiado num processo, como resguardar, qual é o ganho que eu tenho, qual é a sensibilidade do processo da inovação, isso tudo vai ficando um pouco mais claro para quem vai criar as leis e quem vai avaliar, quem vai julgar, quem vai controlar todo esse processo. Por exemplo, é muito fácil entender por que alguém colocou nesse processo, como eu comentei, da distribuição dessa ajuda emergencial, a necessidade de um CPF regular. Ora, alguém ainda falou assim, olha, olhou para o que existia e falou assim, olha, isso aqui tem que entrar, é óbvio, senão como é que nós vamos ser processados, nós vamos ser responsabilizados, né? E buscando algo que conhecia do passado, como a professora Ana disse, o estado analógico, né? Cabe muito bem. Só que quando isso vai para a execução, quando atinge a sociedade, que é essa, não é inventar, mas é fazer inovação chegar na sociedade, isso se mostrou inapropriado e precisa ser revisto, precisa ser ajustado. Né? E aí a velocidade de correção é outro processo interessante que a inovação permite. A inovação ela não trabalha na questão do certo ou errado, ela não pré-julga, ela testa e avança, aperfeiçoa. E quando a legislação começa a seguir esse mesmo ciclo, a gente tem uma oportunidade, então, aí de uma dinâmica extremamente rica. Às vezes a gente na sociedade tem aquela ideia de inovação, né? Como falou dos unicórnios, empresas que valem US$ 1 bilhão e empresas que recebem grande investimento, mas a inovação está presente aí na sociedade e a maioria das vezes em pequenas empresas que surgem dos lugares menos esperados, até mesmo dentro da universidade, onde as pessoas pensam que essa inovação vai surgir. Mas inovar não é fácil, principalmente no Brasil. Quem já tentou sabe como é difícil esse processo. Por outro lado, quando a inovação funciona, o resultado que ela produz é bastante interessante. Então, quando o governo fomenta a inovação, ele está criando a possibilidade de aumentar um impacto positivo na sociedade. Então, a ideia do próprio conflito de interesse começa a ter possibilidade de outras perspectivas. Né? Imagina, o funcionário público ele está contribuindo com a inovação em uma ICT. Se aquela inovação der certo, a transformação que isso pode causar à sociedade vai ter um valor muito maior do que provavelmente o próprio salário daquele funcionário público poderia gerar. Então, quando você começa a pensar nessa possibilidade, esse fomento de experimentar fomentos alternativos, onde o funcionário possa atuar numa ICT pública ou privada, é muito interessante. Por outro lado, se aquela inovação não deu certo, você tem pessoas transformadas pelo processo de inovação, ou seja, elas tendem a querer inovar, exceto se elas forem drasticamente prejudicadas. Né? Elas tentaram auxiliar e acabaram sendo prejudicadas pelo processo. Se não foi isso, se foi uma ocorrência normal, a gente tem uma transformação desses indivíduos e um incentivo a essa cultura da inovação, o que é muito importante para o país por causa dos resultados. Né? Então, se deu certo, aquela empresa cresceu, vai gerar imposto, postos de trabalho e uma série de benefícios aí. Né? Então, a gente nota, por exemplo, a legislação em 2016 já prevendo essas possibilidades, como comentou a professora Márcia. Né? Agora, ainda tem algumas questões para avançar. Por exemplo, quando um pesquisador, né, ele vai desenvolver inovação com uma ICT pública, ele é de uma universidade pública, uma ICT pública para outra ICT pública, ele pode se afastar, né? Ele pode pedir um afastamento. E ele faz isso com todos os seus direitos e benefícios, ele preserva tudo, inclusive o seu salário. Né? E a ideia também é fácil de entender, porque você fala assim, é público com público, então pode. Agora, a lei, quando é um afastamento para uma ICT privada, esse pesquisador ele pode se afastar, deixando de receber, por exemplo, seus salários e benefícios para atuar nessa inovação e até mesmo começar uma startup, por exemplo. Né?
aí a gente já começa a perceber uma diferença de atuação, né? A lei vê diferente isso, né? Será que precisa ser dessa forma, né? E se esse indivíduo vai para a ICT privada e se dá muito bem ali, o que vai acontecer é que ele vai também desenvolver uma área da sociedade muito importante. Provavelmente ele vai gerar novos postos de trabalho e provavelmente vai até abrir a sua vaga posteriormente. Mas se ele não conseguiu o sucesso esperado, lembrando que a maioria das vezes as empresas fracassam, ele vai retornar e com prejuízo de todos os benefícios que ele teve que abrir mão, né? Pensando na questão comparativa, quando a gente pensa aí do fomento que às vezes o governo dá para as empresas, a própria percepção do salário e desses benefícios pode ser entendido como um recurso desse também na própria iniciativa privada. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que novos conceitos se aproximam das pessoas e da sociedade para avaliar esse ciclo da inovação em todas as frentes, né? E aí a gente tem esse espaço de atuação que é bastante interessante, né? Então, essa é a minha complementação aqui da fala. Eu vou fazer uma complementação também à fala do professor Luciano, nos seguintes termos. No núcleo disso tudo está um bichinho chamado interesse público. Quem está aqui nessa live, que é da área do direito ou que não é da área do direito, mas trabalha em controle de contas, sabe o que eu estou dizendo. O interesse público é um núcleo formulador de uma série de práticas, tanto de gestão quanto práticas legislativas, que moldaram um Estado analógico. E esse Estado analógico foi necessário à época que ele foi desenhado, foi uma inovação. O Estado weberiano, no início do século XX, foi uma inovação. Só que o Estado weberiano precisa abrir espaço para a inovação na própria gestão. Ele está precisando abrir conexões com esse novo modelo de inovação. Então, em nome do interesse público, a gente, por exemplo, cria uma lei de licitação que torna o produto para o serviço público claro, que não impede a corrupção, que aumenta o trabalho dos tribunais de contas e aumenta a ineficiência também. A lei de licitações, na forma que ela está, é uma lei de enxugar gelo. A gente só chega na ponta do iceberg, e um iceberg que é muito grande lá embaixo, que ninguém alcança, e que gasta um tempo, uma energia e uma expertise de servidores altamente capacitados para enxugar gelo. Eu quero acabar com a lei de licitação? Não, eu queria uma coisa do tipo, a administração adotar o blockchain dentro dos contratos da administração pública. Se ele adota isso, a gente tem uma certificação dentro dos contratos que eu diria que 50% no mínimo do trabalho de perseguir o rabo do cachorro que os tribunais de contas fazem, sumiria. E para onde a gente ia gastar isso? Qualidade de produto, qualidade de processo. O mundo da inovação exige do controle, busca testar qualidade de produto e qualidade de processo. Todo inovador, ele é, por natureza, um infrator da lei, porque ele vai inventar uma coisa de um jeito que não existe. Se ele vai inventar do jeito que não existe, a nossa visão de direito administrativo weberiano, é claro que não vai ter lá uma norma lá dizendo isso pode expressamente. Não é assim que a gente aprende direito administrativo? Tudo que não é proibido é permitido ao cidadão comum. Tudo que não está expresso é proibido ao Estado. Acabou, não tem inovação. Então, quando a gente adotar um Estado que seja aberto a essas novas tecnologias, a gente, por exemplo, teria uma desnecessidade de muitos artigos que estão na lei de licitação, a gente teria, porque a gente parte da compra pública, a gente parte da desconfiança. A lei parte da desconfiança, o fiscalizador parte da desconfiança e até o comprador e o vendedor parte da desconfiança. O modelo é de desconfiança e nenhum Estado avança dentro de um ambiente de desconfiança. Professora, como é que eu posso confiar? Hoje nós temos tecnologias de certificação de contratos. O blockchain é só uma delas. É só uma delas, talvez a mais impactante. Com o blockchain, a gente poderia aumentar muito a arrecadação tributária sem aumentar tributos. A gente aumenta o nosso poder de política pública para inovação. A gente aumentaria muito a certeza dos contratos sem precisar de 10, 20 pessoas dentro de uma escala chegando até o controle,
para confirmar aquele contrato e, no final, a coisa errada se mantém, porque ela está formalmente correta. Quando você usa essa tecnologia, você dificulta esse processo. Isso eu estou dando só 2 exemplos: compra pública e aumento de arrecadação de receita. O Estado precisa migrar do modelo analógico para o modelo tecnológico, para o modelo digital. E isso tem de envolver uma cidadania digital. Dentro desses exemplos do que eu estou falando, que é a base do meu argumento, eu vou dar mais um dentro da lei. Essa lei de 2004 é uma lei assim que foi um marco na inovação dentro do Estado analógico. Mas vou contar um segredo para vocês, ela já está velha. Porque no mundo que a gente está vivendo, de 2004 para 2020, é muito tempo. E muita coisa aconteceu. Então, ela também foi moldada nesse modelo de interesse público que desconfia de todos. Então, eu não posso ceder para o setor privado mantendo os mesmos privilégios. Não, o setor privado é mau, o setor público é bonzinho. Não, interesse público. Não, isso não pode. Não, mas o público é sagrado, é a vaca sagrada. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem a ideia pré-concebida que todas as etapas que são criadas dentro da legislação do interesse público garante ou lisura ou eficiência. Alguém que está aqui nessa live tem a ingenuidade que o excesso de etapas criadas dentro do setor público garante eficiência e garante lisura? Ninguém aqui acredita nisso, porque o mundo dos fatos mostra que às vezes isso acontece, mas muitas outras não acontecem. E o pior de tudo é que dentre essas muitas outras que não acontecem, só um pedacinho consegue ser pego pelos órgãos de controle. E quando é pego pelo Tribunal de Contas, é safado pelo Poder Judiciário ou pela prescrição. O que fica disso para nós como sociedade? É preciso reinventar o Estado. Eu não estou falando de Estado máximo ou de Estado mínimo. Eu não estou falando de Estado social ou de Estado ultraliberal. Não é disso que eu estou dizendo. Qualquer que seja o modelo constitucional adotado, ele precisa ser eficiente. E quem vai dar essa eficiência hoje é o excesso de etapas dos processos? Não. São as novas tecnologias. Elas já existem. Elas já estão sendo colocadas dentro de muitos governos. Repito, pesquisem o caso da Estônia e da Lituânia, porque são casos emblemáticos e em que ali houve uma disrupção extrema na relação do Estado com o cidadão. Pesquisem que vocês vão se surpreender o que o Estado é capaz de fazer quando ele rompe o excesso de cabines, o excesso de legislação, o excesso de cartórios, os excessos de controle e garante eficácia, garante efetividade. Em relação à lei, eu chamaria atenção, tem vários temas ali em que ela já está velha, que ela já nasceu analógica e que ela nasceu para a impressão que eu tenho lendo, embora ela tenha tido muitos avanços, a impressão que eu leio é: vamos penalizar aquele cara que teve coragem de inovar e ainda por cima pensar de ir para o setor privado. Esse cara não pode ser boa gente, a gente tem que ter cuidado com ele, vamos dar umas travas nele na lei. E a gente encontra vários artigos da lei. As fundações, eu iria falar de teto e fundação para não tomar muito tempo, eu vou falar só de fundação. As fundações têm um papel importantíssimo em agilizar processos, um papel importantíssimo em criar infraestrutura pesada de pesquisa para agilizar a inovação. De fato, para que elas servem na prática? Muitas delas hoje são instituições formais, fantasmas, que não têm laboratórios, não têm infraestrutura, não dão suporte ao pesquisador, servem para 2 coisas: para comprar sem lei de licitação e para pagar fora do teto. Por quê? Porque a gente criou um modelo que sufoca aquele que quer inovar. Então, vamos usar a fundação para isso. A gente cria, ela existe, mas não existe. Quantas fundações de pesquisa os senhores conhecem que tem um lugar para o pesquisador sentar e trabalhar, que tem laboratório, que tem espaço de financiamento para eles, que tem cursos de inovação, tecnologia e ensinar ele a inovar? Contem, me mostrem, pelo amor de Deus, onde elas estão. Me mostrem, porque eu quero essa fundação. E nós estamos falando de fundações desde a cidade do estado do Ceará até o estado de São Paulo. Muitas são fantasmas, só servem para intermediar notas fiscais. Seja para fugir da lei de licitação e você ter uma pesquisa mais rápida. Eu não estou falando que os pesquisadores querem roubar dinheiro, não. Eles querem comprar rápido. Eles querem ser efetivos.
Quem rouba e quem faz isso para roubar, o lugar é outro. É Código Penal, é Judiciário, é cadeia. Eu estou falando de gente séria, que quer fazer pesquisa. E as situações em que, aí eu já não sei se é sério ou se não é, fica a critério da análise de vocês, quem não pode ganhar acima do teto, que usa a fundação para intermediar notas fiscais. Né? Aí já me parece que a gente está fugindo da questão da inovação e a gente tem um problema legislativo que precisa ser resolvido no Congresso Nacional, não com as fundações, mas que de fato ocorre. Então, a lei é boa? Foi importantíssima e a gente conhece, nós três conhecemos muitas pessoas que participaram do processo de produção dessa lei e que foi tirada no sangue, na lágrima. Essa lei, para ser aprovada da forma que foi aprovada, foi no sangue e na lágrima, mas ela já está velha. E a do Ceará, o Ceará é um estado que está surpreendendo o país pelo seu caráter inovador, pelo seu caráter de buscar novas soluções. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pode fazer mais do que o que o governo federal fez. Ela pode ter uma lei de inovação que não siga essa linha de um Estado paralisador, sufocante, analógico e que penaliza quem tem ideias. O servidor público que tem ideias, ele não pode ser penalizado, ele tem que ser estimulado. E as duas legislações, ao seu tempo, tiveram a sua honra e todos os seus méritos, mas precisam avançar. Se a União não avança, que o Estado do Ceará avance. Excelente ouvir vocês dois falando. Eu vou pegar um gancho de cada um para dizer o seguinte: o professor Luciano falou no afastamento, né, que o pesquisador público vai para uma instituição pública, ele vai recebendo recursos, ele vai recebendo, na verdade, salário, vencimento, subsídio, seja o que for, e se ele vai para uma instituição privada, uma ICT privada, não. Então, como é que a lei federal tratou disso? Inclusive, a do Estado também aqui, no seu artigo, os artigos 22 e 23. Então, quando ele vai para uma ICT, ele vai afastado, uma ICT pública, ele vai afastado, o nome é afastamento. Quando ele vai para uma empresa, ou porque ele vai ser sócio da empresa, sócio cotista comanditário, ou ele é sócio, ou, na verdade, não, tanto faz se ele tem o maior número de ações ou não, ele tem uma licença, e aí essa licença é sem remuneração. Na lei do Estado, na lei do Ceará, essa licença será por prazo não superior a 3 anos. E aí eu concordo com a professora Ana, concordo com tudo que ela falou, especificamente em relação a essa questão aqui, porque se ele vai constituir uma empresa, seja uma startup, seja qualquer empresa de qualquer modelo, este período de 3 anos é um período que as empresas não dão resultado. Quer dizer, ele vai pesquisar naquela empresa 3 anos, mas quando a coisa começar a ficar boa, ele tem que voltar. E aqui não houve a previsão na lei estadual do que existe na lei federal. Na lei federal é 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 3 anos. Então, eu acho que neste ponto a lei do Estado ela poderia ter melhorado, além de prever uma outra forma de afastamento, uma outra participação deste pesquisador, desse docente, enfim, desse servidor na iniciativa privada. Concordo muito mesmo com a professora. E em relação aos ganhos dele, né, em relação à remuneração, a forma de remuneração deste pesquisador, o artigo 21 da Lei do Estado prevê que ele vai ter uma participação mínima de 10% e máxima de 1/3 dos royalties, que são os ganhos econômicos, na transferência e licenciamento da invenção, enfim, do evento que ele participou. Então, ele ganha 1/3 desses royalties. Os 2/3 aí são divididos da forma como a legislação interna, portarias, resoluções, prevê. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, uma parte vai para o departamento a qual aquele pesquisador trabalha, outra parte vai para a faculdade, fica uma parte lá na reitoria. Então, isso é porque existe uma resolução interna que estabelece como que essa divisão dos royalties vai acontecer.
a professora Ana Carla citou a fundação. Quando a fundação é envolvida, né, quando há, por exemplo, um convênio celebrado entre uma empresa que passa recursos para que a instituição pesquise, a instituição pública pesquise. Esse dinheiro entra pela fundação, né? Ele não entra pela instituição pública, ele entra para a fundação exatamente para que a fundação possa pagar, né? Ela vai gerir financeiramente os valores relacionados àquela pesquisa, tanto ela vai pagar o pesquisador, como ela vai fazer as compras. Muito bem. A fundação, ela segura, ela retém uma parte desses royalties, ou no caso dessa pesquisa inicial, ela segura uma parte que são exatamente esses custos operacionais, esses gastos operacionais a que se refere aqui a legislação. Então, vamos lá, se ela ficar com 10%, então 90% vai ser, eu estou falando de royalties, vem os royalties por meio da fundação, ela fica com 10%, 90% desses 90%, um terço vai para o pesquisador. E aí, a questão toda é a seguinte, quando envolve uma fundação, evidentemente que isto foge, quero aprofundar um pouquinho essa questão, isso foge do teto constitucional, porque aquele pesquisador, ele não vai receber no lerite dele, ele vai receber uma remuneração, quer dizer, vai receber em dinheiro, enfim, seja porque ele tem empresa ou não tem empresa, ele vai receber daquela fundação o que ele teria direito a esses royalties. Agora, existem acordos diferentes. Às vezes, ele tem uma bolsa de pesquisa de uma agência de fomento, ele recebe aquela bolsa e ele não usa a fundação. Ele tem que fazer uso de todo o aparato dentro do departamento, dentro da unidade, dentro da estrutura administrativa. E se ele não usou a fundação, aí sim que é uma complicação em relação à aquisição de todos os materiais e equipamentos que ele vai fazer uso no laboratório dele. Então, ele vai ter que fazer um procedimento. Olha, eu trabalhei na Universidade de São Paulo numa época que não tinha esse dispositivo lá do 21, inciso 21 do artigo 24, não existia. Então, o pesquisador parava tudo, mandava o processo para fazer uma compra lá no setor de compras, que daí tinha que fazer uma licitação, e naquela época não tinha nem pregão, era concorrência, era tomar de preço, era não sei mais o quê, e esse pesquisador né, arrancando os cabelos da cabeça, porque era um horror, porque ele não conseguia ter... Inovação não pode esperar, na verdade. Eu tenho uma empresa que está ajudando, ou mesmo que seja uma FAPESP, um FINEP, um CNPq, seja o que for, ele precisa correr, porque ele sabe que tem gente em outro... Quer ver um exemplo? É agora. O exemplo das vacinas e dos medicamentos. Está todo mundo correndo para ver quem vai ser o primeiro a conseguir a vacina ou a conseguir o medicamento para o Covid. Então, ele não pode esperar. Imagine que eles precisem de um microscópio, que eles precisem de um robô. Como é que este pesquisador vai esperar fazer uma licitação para ter esse equipamento dentro do laboratório dele? Então, em boa hora veio esse inciso 21 do artigo 24. E eu queria aqui fechar a minha fala dizendo o seguinte: os órgãos de controle, sejam internos, seja o controle interno, seja o controle externo, para lidar com inovação, tem que pensar fora da caixinha. Tem que esquecer toda a formação tradicional, como a professora falou, do direito administrativo, da contabilidade pública, seja o que for, porque esses contratos, eles não estão dentro da Lei 8.666. Os contratos e os convênios de parceria com instituições privadas, com exclusividade ou não exclusividade, eles estão na lei federal, aqui no caso na lei do Estado, e é preciso, sim, pensar fora da caixinha. Então, não dá para dizer, fez a compra para pesquisa, cadê os 3 orçamentos, cadê a licitação? Colocou uma empresa dentro da universidade, mas, enfim, obedeceu ou não obedeceu a Lei 8.666? A Lei 8.666 não se subordina, ela não está na 10.973, ela não está na Lei de 2016, é preciso, de fato, ter uma mente mais aberta para aceitar essa atividade da administração para ver se isso vai adiante. Tá bom? Obrigada.
Obrigado a todos novamente. E agora a gente vai passar, temos aqui algumas perguntas, e a Sandra, nossa colega do PC, da Escola de Conta, está com a relação para ir passando, direcionando para vocês, tá bom? Bem, nós temos algumas perguntas aqui, tem uma que é mais geral. O Alisson pergunta: professores, como inovar e incluir uma parcela da população, além do não acesso à tecnologia e seus instrumentos, também não possui conhecimento básico para a utilização desses instrumentos? Então, essa é uma pergunta geral, e aí vocês veem aí quem vai responder. Sugiro, Luciano. Bom, eu, eu acho, a minha visão nesse ponto é o seguinte: a inovação, ela lida com perguntas difíceis, e é isso mesmo. Nós temos que perguntar o seguinte: como que a gente vai inovar tecnologicamente se as pessoas não têm acesso e elas não sabem utilizar? Então, nós precisamos criar tecnologia que reduza essa barreira. Né? Eu sempre coloco para o meu grupo de pesquisa, para os meus alunos, que o desafio é esse. Você tem que encarar a pergunta difícil. Né? Então, a inovação ela vem dessa necessidade. Nós estamos vendo agora no Brasil esse grupo de chamados invisíveis, porque estão fora do sistema, é um grupo enorme de pessoas. Então, existe uma necessidade. Então, nós precisamos simplificar o processo. As interfaces dos nossos aplicativos têm que ser diferentes. A validação de segurança não pode depender só da prática do usuário. Então, é um chamado à mudança mesmo no desenvolvimento, na concepção dos sistemas. Tá? Então, o sistema tem que ser simples, ele precisa ser ágil, ele tem que levar em consideração que é um celular que não é tão potente assim, que não possui acesso à internet, pode ser que esteja limitado. A gente viu o que aconteceu, ocorreu uma parceria do governo com as operadoras de celular para liberar o acesso para esse aplicativo, porque as pessoas não tinham nem dinheiro para pagar a banda larga. Né? Então, essas perguntas difíceis precisam ser feitas e a inovação vai propor soluções. Então, vai pensar assim, olha, qual é a interface mínima? Né? Eu brinco lá com os meus alunos, a gente vai testar alguma coisa, eles falam assim, clica aqui. Eu falo, não quero clicar, não. Por que eu tenho que clicar? Por que isso já não me mostra o que eu estou precisando? Então, provocar as pessoas que estão criando a inovação para que elas deem um passo adiante, ousado, em pensar uma nova abordagem é fundamental. Muitas vezes a gente tem na educação uma padronização. Né? Então, se passa para as pessoas assim, olha, essas são as melhores práticas, siga. Eu já digo para as pessoas o seguinte: as melhores práticas significa assim, isso é o que temos para o momento. Ele não significa um ponto de chegada. Ela é só uma ajuda inicial. A gente precisa dar o próximo passo. Então, tem que funcionar para um celular que não tem tanto recurso. Tem que consumir menos a internet. Tem que ter uma interface simplificada. Ela tem que falar, ela tem que identificar, ela tem que antecipar a necessidade. Só que cada vez que nós colocamos um requisito tão forte, demanda mais do desenvolvedor, demanda mais do inovador, e eles Ainda não, né? precisam de mais apoio. Demoraram Só os que o recurso professores e aí estão tecnológico, a nas vantagem é perguntas, que ele agora vai avança para o final. muito rápido. Quantos de nós aí já não começamos a usar os aplicativos com comando de voz? Em pouco tempo, esse tipo de abordagem vai ser cada vez mais comum. E o indivíduo, então, vai poder falar, ser identificado, solicitar alguma coisa sem que ele domine um conjunto de palavras antes, ativar, enviar. Ele vai falar do jeito dele e aí aquele recurso será providenciado. E é papel, então, de quem está fazendo a inovação aceitar esses desafios. Né? Então, é possível, sim, inovar apesar da limitação tecnológica. Agora, o grande ponto é o seguinte: independente da limitação, foi ampliado o conjunto de pessoas que têm acesso à tecnologia. Algumas dessas pessoas chamadas de invisíveis, elas tiveram mais um acesso. Então, a gente está ampliando esse grupo. Esse grupo começa até mesmo dos grandes presidentes de empresa, que eles não tinham que fazer grande iniciativa tecnológica, tiveram que trabalhar aí com seus aplicativos para fazer reunião online, até esse grupo que não tinha acesso a nada. Então, a sociedade foi exposta de uma maneira muito rápida a isso.
um mega espaço para inovar. Eu queria fazer um complemento à fala do professor Luciano. Num país tão desigual como o Brasil, com alto nível de analfabetismo, diferenças sociais gritantes, problemas de renda básica, pessoas que vivem sem ter inclusive o que comer, quando a gente fala de inclusão digital ou de alfabetização digital, vamos dizer, os desafios são maiores. Vamos esquecer o período de Covid, pensando numa situação de normalidade, não numa situação de Covid. Como é que se faz com essas pessoas que não podem comprar um aplicativo? A gente pode repensar, por exemplo, a função das bibliotecas. Quando nós éramos crianças, era um repositório de livros com bibliotecários mumificados e silenciosos, em que a gente tinha de entrar, ficar quieto, pesquisar. E ir lá naquele armário imenso buscar nas fichas. Hoje, talvez o espaço da biblioteca seja um espaço, tem de ter uma ala do cowork, uma ala onde tem computadores disponíveis, sim, para qualquer um daquele bairro, daquela comunidade, sentar lá, usar o tablet, usar o computador, com Wi-Fi para quem tem o seu próprio equipamento, chegar lá e ele mesmo acessar todo aquele conteúdo pelo celular. As praças públicas, sim, com o uso de Wi-Fi, entendeu? A gente tem de diminuir essa diferença através de políticas públicas, né? Quem não pode ter o aparelho, uma política de distribuição de equipamentos na escola é uma opção, uma política de aparelhos na escola para quem não tem usar na escola é outra opção, o uso das bibliotecas públicas, o uso de equipamentos públicos, seja para oferta de Wi-Fi, seja para oferta de equipamento. Isso é extremamente importante e relevante num país em que a desigualdade num país que não é pobre. Nós somos um país riquíssimo, eu costumo dizer isso, nos disseram que éramos um país pobre. Nós somos a 10ª economia do mundo, nós não somos um país pobre. No mundo que tem mais de 150 países, você está entre os 10 mais ricos, você não é pobre, você é desigual. E como é que você equilibra essa desigualdade? Política pública. E a política pública de inclusão digital e de alfabetização digital, ela é essencial para a gente avançar em termos da ideia de governança, de governo digital e de cidades inteligentes. Professores, as falas estão maravilhosas, mas aqui pediram para eu falar que a gente vai ter que correr um pouco aqui com o tempo, nós temos ainda mais algumas perguntas, inclusive a próxima é para a professora Ana Carla, do Aurício. Professora Ana Carla, você citou o Schumpeter como claramente, com a pandemia, vamos entrar em uma recessão econômica sem precedente. Como poderemos imaginar em políticas públicas que consigam incentivar a inovação e promover prosperidade para fazer a expansão econômica? Está na hora da gente colocar na linha de frente o terceiro lema da Revolução Francesa. Já desenvolvemos muitas políticas públicas de direitos em igualdade, em solidariedade, agora está na hora da fraternidade. E quando a gente fala do terceiro lema da Revolução Francesa, a gente está falando de políticas públicas que compreendam o homem em sua integralidade, mas também o homem em sua universalidade. Não tem como sair dessa grande crise internacional que viveremos sem a colaboração entre os países. Não tem como sair dessa grande crise que viveremos sem repensar as formas, o modelo de produção internacional e a distribuição desse modelo de produção internacional. A falta de equipamentos e de suprimentos médicos está mostrando que o modelo que foi desenhado aqui como um centro único produtor, né, baseado em trabalho desumano, escravo, onde há restrições de liberdades para alimentar toda a nossa sanha consumista no resto do mundo, não resolveu. Então, essa crise é uma grande oportunidade da gente pensar, sim, né, diminuição de desigualdade, mais do que nunca. Porque quando a gente retornar, né, é aquela coisa que deve se buscar um novo normal. E nesse novo normal, não pode ser mais naturalizado pessoas que são invisíveis ao Estado. Não pode ser mais naturalizado 24 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo vivendo como moradores de rua, né? E que às vezes se confundem o manto que eles se cobrem com o próprio lixo que está derrubado na rua. Você não sabe se aquilo é lixo coberto ou gente aos trapos. Não pode mais ser normalizado uma pessoa trabalhar e morrer de exaustão, como acontece no Japão, um país desenvolvido. Não pode ser mais normalizado a mulher receber um salário menor do que o homem fazendo as mesmas funções. A gente está num momento belíssimo da história da humanidade,
onde a gente é colocado à força dentro das nossas casas, quiçá entremos dentro das nossas próprias almas, para que a gente possa fazer novas escolhas. Então, eu enxergo essa crise humanitária e de saúde em que estamos vivendo como uma grande oportunidade de repensar a base da nossa legislação, a base da nossa política pública e a base da nossa ação, não só como Estado, parar de esperar do Estado tudo, mas como sociedade civil. Nós não nos levantaremos dessa crise econômica sem que a sociedade civil compreenda que ela tem um papel importantíssimo de andar de mãos dadas com o Estado para dar as respostas. O Estado não será capaz de nos tirarmos dessa crise econômica sozinho. Bem, o Ricardo Dias pergunta: como essa crise surreal em que estamos vivendo pode influenciar as inovações? A percepção que tenho é que somente acelerando ao máximo nossa capacidade de inovar é que possibilitará a saída dessa crise sem precedentes. Bom, e aí eu deixo para que os senhores, quem quiser Márcia, fazer algum comentário. E tem outra pergunta também, que talvez da Fabiola, né? O Estado não poderia utilizar este momento da pandemia para desburocratizar os serviços públicos, os atendimentos ao judiciário, principalmente a educação? O Brasil precisa urgentemente de inovações. Vou falar um pouco sobre isso. Na realidade, depois do Estado weberiano burocrático, nós entramos no Estado gerencial, na administração pública gerencial, e depois vieram instrumentos de governança pública. A gente está nesse momento antes da pandemia, né? Que governança pública que nós queremos? Isso pós-Estado gerencial. Então, a burocracia, ela é necessária em determinados momentos, ela é muito necessária até o ponto em que a segurança jurídica já está, desculpe o pleonasmo, já está assegurada, quer dizer, já está estratificada. Então, havendo segurança jurídica, a gente pode dar um salto, sim, e é isso que a inovação está nos mostrando. É interessante as perguntas, porque vocês estão raciocinando exatamente dentro do sentido do que os professores quiseram aqui demonstrar. Inovação não é só um produto que vai ser registrado. Eu tenho inovação na forma de trabalhar, eu tenho inovação na forma de vender determinados serviços, eu tenho inovação na escola. Então, existem várias inovações que a gente está aprendendo junto, né? Eu estou assistindo lives e ouvindo as pessoas conversando, cada um no seu segmento, o que de novo tem acontecido na vida delas, tudo de novo tem acontecido na vida delas. O próprio fato de ficar 24 horas dentro de casa, né? E transformando essa casa um ambiente de trabalho e tendo que alcançar resultados, e eu diria até, muitas vezes, dependendo do segmento que você trabalha, trabalhando muito mais do que se tivesse se deslocando para o ambiente de trabalho, a gente está inovando todo dia. A mulher hoje, que está fazendo home office, que trabalha, que tem que fazer os pareceres, que tem que dar aula, que tem que orientar, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar de filho, os homens tendo que viver nesse ambiente, porque eles foram trazidos para dentro do ambiente doméstico e tem que misturar o trabalho ali, porque é uma dificuldade muito grande para o homem de misturar o trabalho com a vida familiar, mas as famílias estão crescendo em relação a isso. Eu acho que a administração está se dando conta, até estava participando hoje de uma live a respeito disso, a respeito das relações de trabalho, né? O que o teletrabalho tem representado, principalmente para quem é da administração pública. Nós não temos uma cultura de home office. O poder público no Brasil, salvo raras exceções, talvez os tribunais superiores em Brasília estão trabalhando com home office, a cultura é obrigar a pessoa a ir no ambiente de trabalho para ver se realmente ela está trabalhando. Quer dizer, quanto mais tempo você ficar lá no seu ambiente de trabalho, quanto mais cedo chegar, quanto mais tarde sair, mais produtivo você vai ser. E, na realidade, o que se percebe hoje? Por isso que a gente não vai voltar igual a ser o que a gente era. Muitos serviços vão ser em home office. Já está se provando que a produtividade, em muitos segmentos, ela pode ser maior ou até ser igual do que se deslocar ao ambiente de trabalho. Isso vai causar uma revolução, inclusive em termos de direito urbanístico, direito imobiliário, por exemplo, né? Já está se falando
em diminuição do valor das lajes comerciais, os imóveis comerciais, porque tem um custo para manter essa equipe dentro do ambiente de trabalho. Então, se cada um pudesse ficar na sua casa trabalhando, ou ficar pelo menos uma parte do tempo, né, fazendo home office, isso demonstra que a satisfação pessoal é maior, porque a produtividade ela acaba existindo em relação àquela colaboração que você pode ter, a interação que você pode ter com a sua chefia, com seus colegas de trabalho. Então, eu acredito sim numa desburocratização, acho que ela vem, né? Mas olha, com a tecnologia, porque muitos servidores públicos, eu até diria até empresa, né? Muitas pessoas que trabalham em empresa foram para os seus ambientes domésticos, mas não contam com as plataformas, com os bancos de dados. Eu tenho ouvido muito isso, né? Muitas vezes, do poder público, a pessoa não consegue acessar lá o banco de dados dela e ela está perdendo tempo, ela não está conseguindo produzir, porque isto não foi pensado com uma certa antecipação, porque nos tomou de surpresa tudo que está acontecendo. Então, enfim, eu acho assim, a vida vai mudar e com a vida, não só a sociedade, como quer dizer, a sociedade dentro da sociedade do trabalho. Acho que a família, o ambiente laboral, eu acho que tudo vai ter uma grande transformação e a gente vai tirar lições disso sem sombra de dúvida. Então, o Daniel Façanha pergunta qual seria a sugestão para os entes subnacionais, no caso estados e municípios, para realizar uma revisão das suas ações para o incentivo de políticas públicas para a inovação. E temos um pacote nacional de sucesso. Bom, a minha sugestão é seguir ali aquelas competências compartilhadas que estão lá na Constituição. O tema inovação não é um tema de competência exclusiva da União, é um tema que é compartilhado entre União, Estados e municípios. Nesses casos, quando tem a lei geral, vale a regra que o Estado legisla no interesse restrito à sua região, que o município legisla no seu interesse local. É interessante, quando se pensa na noção de Estado, que o Estado trabalhe com as câmaras municipais para também não haver conflito legislativo, né? Colha dos municípios, porque tem municípios que ele não tem a vocação para agricultura, mas ele pode ter a vocação para inovação. Vejam bem, pensem os hubs de inovação que estão nos Estados Unidos. Muitos deles estão em lugares que não se planta nada. E o que é que virou? Virou um hub de inovação. Então, a gente está muito acostumado a pensar a nossa vocação, né? Quando a gente pensa a nossa vocação econômica, a gente pensa naqueles três, no primeiro grau e no segundo do modelo industrial, né? Seja a agricultura extrativista, seja aquela indústria de transformação. Serviço é o grande potencial para lugares que não têm vocação nem para extrativismo, nem para indústria de transformação. É serviço. E como é que você faz serviço? Implantando primeiro educação, financiamento e um plano de ação, uma política pública muito clara. O estado do Ceará tem sido exemplo disso. Vocês são campeões nacionais a cada ano na educação pública. E educação pública. Vocês estão criando uma massa crítica que dentro de 20 anos vai estar pronta para estar fazendo unicórnio e startup, mas cadê a política pública de montar esse lugar? Né? Vocês fizeram um corredor de acesso à internet recente, espetacular, abrangendo todo o interior do estado. Isso é brilhante. Vocês estão abrindo as estradas, para a infraestrutura de se transformarem num hub de inovação. As pessoas não estão percebendo isso como um todo, mas o desenvolvimento do país ele está saindo, né? Isso é um processo lento, mas é um processo que está acontecendo. Ele está saindo do eixo sul e sudeste e indo para o eixo centro-oeste, norte do nordeste e Pará. E o que está alimentando isso? O trabalho que vocês estão fazendo aí de indústria, de fruticultura, de portos eficientes, de alta burocracia treinada. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas a burocracia que vocês têm no estado de vocês é uma burocracia que está muito acima da média de muitos estados.
É uma burocracia que se equipara à burocracia que já está no Sul e no Sudeste, que tem muitos mais anos de investimento em dinheiro, em educação, tem núcleos de educação com mais de 100 anos. Então, vocês estão desenvolvendo aí um ambiente, um fermento, um caldo, e a gente não foi parar aí para dar esse curso de cidades inteligentes aí de paraquedas. Bota o dedinho no mapa, puf, Ceará. A gente foi porque a gente sabia o que estava acontecendo aí, resta que vocês também saibam. Então, todo esse núcleo de desenvolvimento que está migrando para centro-oeste, norte, no norte e leste do país, e norte do nordeste do Brasil, nos próximos 20 anos será a zona de maior desenvolvimento econômico. Vocês têm de aproveitar todo esse bônus que vai vir de pessoas, dinheiro, investimento, tecnologia para montar a infraestrutura do futuro. E a infraestrutura do futuro tem de ser inovação, que pode ser com tecnologia, em termos de nova ciência, novos equipamentos, novos instrumentos, novas ideias da área de TI, ou pode ser, quem sabe, ensinar como é que se gere, tecnologia de gestão. Ou pode ser isso tudo. Tem até uma pergunta do Bernardo que quem pode atuar como pesquisador ou desenvolvedor? Todo servidor, seja concursado ou comissionado, em qualquer instituição pública ou somente nas instituições de ensino e pesquisa? Posso falar? Pesquisador, na legislação aqui de vocês, ela define que o pesquisador é aquele que ocupa cargo público ou emprego público, quer dizer, estatutário ou seletista. Na realidade, o pesquisador, essa é a categoria que está na legislação, mas o pesquisador, ele pode ser um inventor independente, inclusive. Pode ser uma pessoa que procura a universidade com uma ideia, né? Uma ideia relacionada a determinado ramo da ciência, procura a universidade, ele é inventor independente, quer dizer, ele não está dentro da academia, e ele vai fazer um acordo para trabalhar, para pesquisar com a administração pública. Então, existem pesquisadores privados em CTs privados também. Então, não há, assim, qualquer pessoa. Então, poderia ser um servidor público, a legislação federal prevê o servidor público e os docentes, que também não deixam de ser servidores públicos, mas se estabelece aí, às vezes, uma categoria diferenciada, né? Depende da administração. Por exemplo, na Unesp tem o pesquisador, que ele faz concurso para pesquisador, que é diferente do concurso para docente, e que é diferente do concurso para servidor. Então, qualquer um deles pode ser um pesquisador, quer dizer, aquele que se dedica a uma pesquisa que vai resultar numa inovação. Agora, existem universidades que não distinguem a categoria docente e pesquisador. Ele é docente, mas também pode se dedicar lá à pesquisa. Então, o pesquisador é um termo genérico, é aquele que trabalha com uma pesquisa que pode resultar numa inovação, que é maior, como eu disse, a inovação é algo maior do que a própria pesquisa, a inovação é algo novo que sai dali, né? Então, acho que a resposta seria essa. Bom, a gente tem agora uma pergunta da Tatiana Sampaio, acho que, pelo que eu vi aqui, é a última. Como avançar no atendimento do custo da administração nos processos atuais e o peso deles na contratação como um todo, tendo em vista que o mesmo não é mensurado nos processos de contratação, principalmente aqueles que são fracassados. No momento atual, onde um vírus acelerou mais a utilização de recursos inovadores do que qualquer normativo, como incorporar essas novas práticas? E complementando a pergunta, como incorporar os ganhos das práticas com esse período? Pelo olhar da gestão pública, o que eu diria é o seguinte, em relação a custos desses processos, a gente já tem uma legislação que prevê, né, a necessidade disso tudo estar bem estabelecido. E aí vem os excessos legislativos, né? A legislação diz, olha, isso tem que estar estabelecido, tem que estar num projeto prévio, num programa prévio, e a gente tem lá também a lei de licitação, que tem uma série de exigências, mas a gente faz isso hoje por um processo analógico, em que a checagem é o olho daquele servidor de baixo que fez, o superior que bateu o carimbo, o outro superior que bateu o carimbo, e um dia vai parar no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas olha a forma, porque ele jamais saberá
o conteúdo exato daquilo. Olha, a forma, não, formalmente está correto, carimbo de novo, e todo mundo vai ser feliz. E é um custo sempre ineficiente. Eu não vou nem falar da situação da ilegalidade, eu vou falar só da situação da ineficiência. E toda pessoa que vende para o setor público, quando ela vai vender para o setor público, ela precifica, porque existe um custo de oportunidade para aquele empreendedor privado quando ele vai ter de lidar com o setor público. Ele fala, não, é rolo. Eu vou ter de colocar mais tanto aqui, porque isso daqui vai me dar problema. Não tô, vejam, eu não estou falando de situações em que ninguém está levando dinheiro nenhum por fora. Estou falando de situações padrão. Não, porque eu vou ter que ter XYZ certidões, porque eu vou ter de pagar um contador extra, porque eu vou ter que ter um setor específico só para licitação, vou ter de contratar uma pessoa que já trabalhou fazendo compras públicas, porque a lei é tão complexa, tão complicada, que eu tenho de seguir tantos passos, que eu tenho de ter um setor ou um escritório que eu contrato para isso. Então, a gente já está criando custo de oportunidade para o setor público. Ele vai vender o mesmo produto para a empresa privada mais barato, que a empresa vai dizer, olha, está aqui, está resolvido, paguei, está na sua conta, está lá. Então, a gente precisa, o quanto antes, adotar essas novas tecnologias para dentro da gestão pública, para diminuir etapas. As etapas, eu repito, elas foram necessárias para que vários olhos certificassem uma veracidade formalmente. A tecnologia hoje nos permite uma acurácia que não é formal, ela vai se aproximar muito da verdade real, né? A tecnologia nos permite isso hoje e nós não trazemos ela para a administração pública. Professora, então o que é que a gente faz para trazer? Decisão de Estado. Decisão de Estado. Professora, mas isso é muito caro, eu vou ter que fazer uma mega licitação para contratar o professor Luciano para ele fazer um mega projeto de TI que vai girar Marte, Júpiter, Saturno, Netuno. Será que precisa? Será que toda solução de tecnologia é isso tudo? Ou a própria lei de licitação induz para que esses contratos de tecnologia sejam contratos feitos dessa forma? Tem um caso exemplar que aconteceu num dos países nórdicos, eu não me lembro agora qual foi, que o presidente iria pagar lá milhões de euros para fazer um projeto de TI que precisava para o Estado. Os programadores do país ficaram indignados com o valor que foi cobrado. Eles fizeram um hackathon de um final de semana, né? A grande parte dos programadores do país entregaram a solução para o governo. Está aqui, de graça. Você veja o poder da sociedade civil junto com o Estado. Então, a gente precisa abrir portas para deixar de encarar o setor privado como inimigo do setor público. A gente precisa abrir portas para efetiva participação social. A gente precisa abrir portas para a adoção de tecnologias. E quando a gente faz isso, eu vou falar isso como servidora pública, dá um medão no servidor público, porque ele já começa, eu vou perder meu emprego. Se eu não tiver mais de carimbar, de checar esse processo com essa pasta amarelinha, azulzinha, rosinha, depende do órgão que você é. Se eu não tiver de checar todas essas páginas e dar a minha assinatura, se uma inteligência artificial for capaz de fazer isso, acabou meu emprego. Não quero que mexa, não. Eu saí daqui do setor que estou para ser treinada de novo, requalificada de novo, para eu fazer processo de análise de resultado. Vamos se restringir ao Tribunal de Contas. Vocês estão agora passando no Ceará por um processo que está em bom andamento, mas que são 2 tribunais com políticas organizacionais muito distantes, se unindo, né? Se fundindo e tendo de se criar uma nova dinâmica em que as duas dinâmicas estão ao mesmo tempo, ensinando, aprendendo e criando uma nova forma de ser. Em alguns momentos, um sobressaia de outro. Fala-se no desconfortável. Imagina para o setor público como um todo descobrir que a utilização de um blockchain retira um monte de atividade que hoje é feita. Ela passa a ser desnecessária. Olha, quando vocês verem cartório, Associação Nacional dos Cartórios, fazendo propaganda nas redes e congresso para mostrar o quanto é bom o cartório para você e o quanto torna a sua vida mais segura, vocês acham que eles estão fazendo isso por quê? A Estônia acabou com os cartórios. Blockchain. Você só vai no cartório fazer 2 coisas: casar e comprar um imóvel. Não faz mais nada em cartório, porque todo o resto a tecnologia certifica. Você não precisa de um carimbo de alguém que tem
uma autorização do Estado para dizer que aquilo que você foi você mesmo que assinou o papel. Não existe. A tecnologia faz isso, e não é um servidor público que faz isso. São milhares de pessoas conectadas através dos seus computadores que dizem que você foi você mesmo que fez aquela operação. Nem servidor público é. Isso causa medo, isso causa estranhamento. Então, nós do setor público seremos os primeiros a dizer: não, pelo amor de Deus, eu não quero largar o Estado analógico. Só que nós também somos cidadãos. E a sociedade precisa disso. Ela precisa que o Estado seja mais ágil. Ela precisa que o Estado desburocratize. E a porta da desburocratização não é uma nova lei, não é um novo artigo na lei de licitação. Para dar para a gente a ideia ilusória de que agora sim a compra é segura. Nunca foi e cada vez vira pior. Porque você aumenta o custo de oportunidade. Cada artigo novo que vem na lei da licitação, a compra pública fica mais cara e o corrupto já sabe a saída daquele artigo. Para o corrupto, tem uma saída para aquele artigo. A gente só está criando dificuldade para quem é correto. A gente está criando custo de oportunidade. É urgente o Estado aderir às novas tecnologias. Urgente. Bom, a gente já está com um tempo bem assim apertado, porque a gente sabe que os professores têm outros compromissos. Surgiu aqui uma última pergunta, eu peço que os senhores respondam com bem objetividade, se os palestrantes veem possibilidade de estabelecimento da parceria público-privada com o objetivo de incentivar a inovação nas pequenas empresas, né, e nos pequenos negócios. Bom, eu vejo essa parceria já tem acontecido e agora, por exemplo, a gente está vendo no momento aí de pandemia isso surgir. Então, novas pontes aí serão estabelecidas e a normatização desse processo é que vai dizer se ele vai ser eficiente ou não. A gente está num momento de decisão. E um momento de decisão onde a gente está tendo a oportunidade de experimentar de forma forçada uma relação e daqui a pouco a gente vai ter que decidir que tipo de modelo a gente quer. A gente pode decidir pelo Estado antigo, pelo Estado novo. A gente pode colocar fomento ou obstáculo. Então, a parceria público-privada ela tem um potencial enorme. Agora, se vai produzir ou não, vai depender da nossa capacidade de gerar essa legislação, essa relação pós esse estado de pandemia. Enquanto estamos na pandemia, nós temos uma flexibilização e a gente começa a ver resultado. Quanto mais positivo nós tivermos, forem esses resultados, mais a gente tem essa tendência de caminhar. Tá? Bom, acho que eu agradeço aos senhores, o Paulo agora vai encerrar. Obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, então é para finalizar mesmo, em nome do IPC, agradecer, né, a participação de todos. Lembrando que podem emitir certificado de participação e avaliar o nosso webinar lá no nosso sistema onde vocês fizeram a inscrição, o sistema Singed. Quem não conseguiu fazer a inscrição, entre em contato com a gente do IPC, que a gente resolve. E mais informações sobre o IPC está lá no nosso site, ipc.tce.cr.gov.br, convidando todos para visitá-lo. E um agradecimento especial aos nossos palestrantes. Realmente a gente ia fazer por 1 hora, já são 1h50, e começou bem pontual, né? E realmente é isso, o tema muito interessante e a fala de vocês realmente foi de altíssimo nível e a gente está muito agradecido e feliz por vocês terem estado aqui com todos. Em nome do TCE, do IPC, a gente agradece bastante. Tá bom, pessoal? A gente comentou até rapidinho, quando eu estava falando com eles, que talvez se transforme na parte 1 esse evento, porque ficou muita coisa ainda para falar e até aprofundar. Então, em outra oportunidade, eu acredito que a gente vai se reencontrar. Obrigado a todos e vamos encerrar aqui o webinar por hoje, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. A todos.